Shalom! Estamos numa semana muito especial, é a semana do Dia Internacional da Mulher. E essa semana vocês estão recebendo algumas palavras direcionadas que falem sobre a mulher. E eu queria falar sobre uma mulher, não é qualquer mulher. Eu queria falar sobre Eva, a primeira mulher, a primícia da criação de Deus para essa terra. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, Deus decide criar a mulher. Deus então toma a decisão de criar a primeira mulher e com as suas mãos ele forma essa mulher, ele molda essa mulher. Muitas vezes quando nós falamos de Eva, nós pensamos muito no aspecto negativo, sobre a queda, sobre o pecado, sobre a desobediência. Mas quem era Eva antes de se encontrar com a serpente? Quem era a Eva que Deus criou, a primícia, a primeira? O que nós podemos dizer é que Eva foi a primeira. Eva não sabia o que fazer ou como fazer. Eva teve que aprender tudo sozinha, mas ela tinha o melhor conselheiro. Eva tinha o Criador. Então em tudo que ela fazia, em tudo que ela decidia ou que ela precisava fazer, ela ia diante do Criador. Ela era completamente dependente do Criador. Então muitas vezes é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida acerca de quem era Eva. Nós olhamos para ela e nós vemos ali uma pedra de tropeço, aquela que trouxe a queda para o homem. Mas não é isso. Eva, ela foi a primícia, a primeira. Eva foi aquela que foi a geradora de vida, a fonte de vida veio de Eva. Ela que foi a primeira, né? A primeira mulher, a primeira esposa, a primeira mãe, foi ela. E tudo ela aprendeu diretamente com o Criador. Quando nós vemos a palavra no capítulo 3, quando existiu a queda, quando existiu a desobediência, houve ali um intervalo em que Eva não dependeu de Deus e ela ouviu a voz da serpente. Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Às vezes nós nos direcionamos para um lado, para um lugar, para um caminho e não dependemos exclusivamente de Deus. É o momento em que as vozes vêm sobre as nossas vidas, a voz que nós não deveríamos ouvir. Só existiu a queda de Eva, a queda do homem, só existiu o pecado porque ela ouviu uma voz que não era a voz do Criador. Então muitas vezes circunstâncias vêm sobre a nossa vida, situações vêm sobre a nossa vida para que nós possamos ouvir somente a voz do Criador. Estamos ouvindo outras vozes. Nós precisamos nos aproximar do Criador. Naquele jardim existia um tempo, um período em que o homem e Deus tinham intimidade, tinham relacionamento. Então na nossa vida existe um tempo em que Deus quer se relacionar e ter intimidade conosco. É esse tempo que nós dependemos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar sendo dependentes de Deus. Para quê? Para que as coisas sobre a nossa vida venham de acordo com aquilo que Ele deseja. O desejo de Deus não era a desobediência, mas por um intervalo em que a mulher não ouviu e não dependeu de Deus, a serpente entrou em ação. Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós nos distanciamos por um momento da voz do Criador, então vem uma outra voz sobre as nossas vidas, vem uma outra voz que nos direciona para um caminho que não é o de Deus. Então, mulher, o que eu quero dizer para você é para que você dependa de Deus, para que você só ouça a voz do Criador, para que você seja direcionada pelo Criador. Então, nos seus dias difíceis, nos seus dias de circunstâncias, de situações, ouça a voz do Criador, se atente à voz do Criador, olhe para o Criador e saiba que dele vem todas as coisas. Ele sabe como fazer, ele sabe o que fazer e ele sabe como fazer. Então no momento em que você não conseguir fazer, olhe para ele e dependa dele, porque você vai receber dele coisas que nunca recebeu. O que ninguém te dá é o que o nosso Criador te dá. Porque Ele te criou para ser perfeita, Ele te criou para a perfeição. Então ouça a voz do Criador, olhe para o Criador. E eu tenho certeza que você viverá os melhores dias da sua vida.
Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada.